E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, do volume 2 do sexto ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na semana 4. Mas se você não assistiu às semanas anteriores, semana 3, 2 ou 1, não se preocupe, você pausa o vídeo aqui, vou deixar na descrição, aqui embaixo deste vídeo, os links de acesso a cada semana. Te aconselho você ir assistindo de forma sequencial. Tudo bem? Antes de iniciar a aula, gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, vai deixando o seu joinha, que isso é muito importante para nós que produzimos esse material. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, desejo a vocês uma excelente aula e vem comigo. Pois bem, pessoal, nessa semana 4 nós vamos continuar abordando o tema de geometria, conforme pode ser visto aqui na nossa rota de estudos. Antes de entrar na aula, deixa eu só fazer um apanhado geral aqui de informações que nós vamos precisar daqui para frente. Conforme vimos na semana 3, os ângulos podem ser classificados em 4 tipos fundamentais. O primeiro deles é o ângulo reto, que é aquele que mede exatamente 90 graus, né, pessoal, que forma uma quina aqui, ó, pode ser representado por esse símbolo. Existem os ângulos menores que o reto, que nós chamamos de ângulos agudos, ou seja, a abertura aqui, ó, é menor que 90, por exemplo, 53, 50, 80. Existem também os maiores que 90, a quem chamamos de ângulos obtusos. Tudo bem? Um exemplo aqui, o ângulo de 118 graus. Por fim, temos também o ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Tudo bem? Nós costumamos dizer que um ângulo raso é igual a 2 ângulos retos, porque 90 mais 90 é 180. E se eu partir este ângulo ao meio aqui, eu teria 2 ângulos de 90. Tudo bem? Entendeu aí a jogadinha? Sendo assim, pessoal, vamos agora para a nossa aula de hoje, então. O exercício de número 1 fala o seguinte, ó, nessa atividade vamos reconhecer nomeadamente os triângulos quanto à abertura dos ângulos. Observe os triângulos abaixo. Muita atenção aqui, pessoal. Neste momento, o PET vai apresentar a vocês a classificação de triângulos de acordo com a abertura de seus ângulos. Então, observa comigo, ó. O primeiro triângulo que eles apresentam são os triângulos obtusângulos. Estranho, né, esse nome? Mas observe, esse triângulo ele possui esse primeiro aqui possui um ângulo que é obtuso, e esse segundo aqui também possui um ângulo que é obtuso, ou seja, um ângulo que possui valor maior que 90 graus. Então, os triângulos obtusângulos são quem? Que possui pelo menos um ângulo obtuso. Tudo bem? Possui, que é o máximo que ele pode possuir, apenas um. Tranquilo, pessoal? Então, você viu um triângulo e ele possui um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Simples assim, tranquilo? Agora, se porventura esse triângulo possuir um ângulo reto, ou seja, aquele de 90 graus, né, que nós representamos ele da seguinte forma, ó, só mudar aqui a caneta. Observa comigo. Né? Aqui eu possuo um ângulo reto, ó. Aqui eu tenho outro ângulo reto, ó. A esse triângulo nós chamamos de triângulo retângulo, tudo bem? Porque ele possui exatamente um ângulo reto. Tranquilo até então, pessoal? E a última classificação é os triângulos acutângulos. Exatamente. Os triângulos acutângulos, eles possuem todos os ângulos agudos. Tranquilo? Então, observe, ó, são classificados em 3 tipos. Obtusângulo, quando possui um ângulo obtuso. Reto, quando ele possui um ângulo reto. E acutângulo, quando ele possui todos os seus 3 ângulos agudos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então? Este primeiro exercício era basicamente uma explicação e ele finaliza assim, ó. Esta é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. As medidas dos ângulos caracterizam cada tipo de triângulo. Não é a posição nem a área, mas é a medida dos ângulos, o que importa na classificação quanto aos ângulos. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer triângulo ele pode ser classificado numa dessas 3 classificações. O exercício de número 2 fala assim, ó,
Em seu contexto sociocultural, ou seja, no seu dia a dia, né, pesquise 3 situações nas quais você visualiza esses 3 tipos de triângulos, com um ângulo reto, com um ângulo obtuso e com os 3 ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que aquele tipo de triângulo que você visualizou é o tipo ideal para aquela situação. Um exemplo, né, pessoal? Exemplo aqui, ó, foi feita uma pesquisa e o aluno escreveu assim, ó: o banco usado pelo porteiro da escola tem os pés formados por 3 triângulos e todos os têm um ângulo reto. Então, ou seja, ele observou que o banquinho que o porteiro senta possui ângulo reto. Se possui ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Então, observa a explicação. O triângulo que tem um ângulo reto é o mais adequado para os pés do banco, pois este ângulo, com 90 graus, dá segurança a quem utiliza, evitando que vire e caia. Tudo bem, pessoal? Agora você vai buscar exemplos no seu cotidiano. Pois bem, pessoal, pensando aqui nesse exemplo 1, eu vou colocar um triângulo retângulo aqui. Pensando no triângulo retângulo, eu encontrei aqui o suporte da minha banca, ou seja, esse mecanismo que chamado de mão francesa, tudo bem? Observa, a mão francesa, ela faz aí ó, um ângulo de 30 graus, perdão, de 90 graus com a banca, ou seja, um triângulo retângulo, tudo bem? Então, dentro da pesquisa aqui, o que eu posso inserir? Um suporte de banca ou mão francesa possui um ângulo reto, por isso é considerado retângulo, tudo bem? Na explicação, por que essa banca tem um ângulo reto? Esse triângulo, né? A explicação seria o seguinte, ó, esse triângulo é o mais adequado para essa situação, pois permite que a banca faça um ângulo de 90 graus com a parede. Como assim, professor? Observa, ó, a minha mão francesa, nós percebemos que era um triângulo, e ela possui aqui ó, um ângulo de 90 graus. Observe que esse ângulo de 90 graus permite que a banca se apoie aqui ó, e faça 90 graus com a parede. Simples assim. Imagine que esse ângulo não fosse 90. Aí a banca poderia ficar tombada para frente ou tombada para cima. Então, assim, é de suma importância que esse ângulo seja 90 graus e esse triângulo seja um triângulo retângulo. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos seguir um exemplo de um obtusângulo. É o mais difícil de se encontrar. Mas pensando no meu dia a dia, eu encontrei um cabide. Observa comigo. O cabide, ele possui um ângulo aqui, ele pode ser formado um triângulo, ó, tudo bem? Visivelmente, nós vemos que esses dois ângulos aqui ó, são agudos, mas esse aqui é um ângulo ó, obtuso. Se possui um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Tudo bem? Pessoal, como que você sabe que esse triângulo ele é obtuso? Simples. Observa, se eu fizer um ângulo reto aqui, ó, ele seria aqui aproximadamente, não é? E ele é maior que um ângulo reto. Portanto, ele é um ângulo obtuso. Tranquilo? Então, escrevendo isso, ó, um cabide de roupa possui um ângulo obtuso. Se possui um ângulo obtuso, obrigatoriamente, ele já é um obtusângulo, né? E por que ele tem esse ângulo obtuso? Ó, esse triângulo é o mais adequado para essa situação, pois consegue manter a roupa estendida sem ocupar muito espaço. Tudo bem? Porque imagina, para esse ângulo não ser um obtuso, ele teria que subir lá em cima, para ele formar um ângulo agudo. Mas como ele é mais esticado, ele consegue manter a roupa esticada mais facilmente. Tudo bem? Então, partindo desse princípio, ele ocupa pouco espaço e mantém a nossa roupa esticada. O último exemplo é um triângulo acutângulo, ou seja, que possui todos os ângulos menores que 90 graus. Um exemplo que eu encontrei no dia a dia é essa placa. Essa placa aqui, uma placa de trânsito, que chama-se de a preferência. Observe, ela possui todos os seus 3 ângulos aqui, ó, visivelmente menores que o ângulo reto. Porque ó, se fosse um ângulo reto, seria aqui, ó. Aqui também, ó, se fosse um ângulo reto, seria aqui. Aqui o ângulo reto seria por aqui. Tudo bem? Então, observe. A placa de trânsito de a preferência possui 3 ângulos agudos. Esse triângulo é o mais adequado para
para esta situação, por causa da sua estética. Ou seja, é um triângulo que ele possui todos os seus 3 lados iguais, chamado também de equilátero, né, pessoal? É algo bonito, é o que nós vemos assim, que nos traz um pouco de paz, né? Tudo igualzinho, até os seus ângulos são iguais também, tá, pessoal? Sempre que nós vemos um triângulo equilátero, nós podemos dizer que os 3 ângulos dele são iguais, tá? Pois além dos seus ângulos serem agudos, todos são iguais. Então é por causa da estética, né, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Exercício de número 3. Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos a embalagem. Vamos experimentar? Procurem 2 embalagens diferentes com a forma de poliedros e não poliedros. Identifique as faces, as arestas, os vértices desses poliedros e depois planifique-os. 2 aí, então. No quadro abaixo, faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados, escreva uma descrição com as características de cada um, se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices. E depois escreva um texto explicando as diferenças entre eles. Tudo bem, pessoal? Pensando aqui num sólido geométrico do nosso dia a dia, pensei num dado. Tudo bem? É um sólido bem conhecido, né? Que ele é formado por quem? Qual que é o sólido geométrico? O cubo, não é verdade? Aí observa, se eu pegar esse dado, esse cubo e abrir ele, sem rasgar, né, pessoal, mas desmontando ele ali, ou seja, fazendo a planificação, observe que eu vou encontrar, ó, este formato aqui. Tudo bem? Não é verdade? Ó, eu posso abrir para um lado aqui, isso aqui seria as 2 laterais, aqui seria o teto, as outras 2 laterais. Tudo bem? Então, esse aqui é o formato do cubo planificado. Beleza. Então, vamos representar aqui conforme foi solicitado. Primeiro, você vai desenhar o cubo aqui. Pessoal, detalhe. Tanto no exercício anterior, no 2, quanto no 3, eu estou usando estes exemplos. Mas não é obrigatório você usar eles, tá? Se você encontrar um outro sólido aí na sua casa de preferência, pode estar utilizando um outro sólido qualquer. Tudo bem? Então, o sólido geométrico aqui, eu desenharia o cubo. Até marquei embaixo aqui o cubo. E agora nós vamos fazer uma descrição do cubo. Ele é um corpo poliédrico ou não poliédrico? Um corpo redondo, né? Ele é um poliedro. Ou seja, ele possui todas as suas arestas como retas, as suas faces são planas, conforme nós já estudamos, né, pessoal? Ele é um poliedro. Quantas faces ele possui? Ó, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, né, um dado ele não possui 6 números, cada número numa face, então 6 faces. Quantas arestas? Arestas são o que une as faces, né? Se você contar, são 8 embaixo, 4 embaixo, 4 no topo e 4 nas laterais, ou seja, 12 arestas no total. São muitas, né? Por fim, os vértices são esses pontos que unem as minhas arestas. Observe que o cubo ele possui exatamente 8 vértices. Tudo bem? Detalhe, pessoal, quando falamos de cubo, ele é um sólido muito interessante, porque ele possui todas as suas arestas iguais, todas as suas faces iguais e com a mesma medida. Tudo bem? Agora vamos para um outro exemplo. Pensando aqui no dia a dia, eu imaginei uma lata, uma embalagem de uma lata de milho. Tudo bem? Se você observar, essa lata de milho tem um formato de um cilindro. Exatamente, ó, ficaria dessa forma. Se caso alguém abrir uma lata de milho, alguma coisa assim, ó, ele vai encontrar este formato aqui, ó, uma face. Observa comigo. Eu tenho uma face redonda aqui, que é o topo, a outra face seria a base, e aqui essa área curva, que forma o corpo lateral do meu cone, ó, do meu cilindro. Tudo bem? Então, desenhando aqui, ó, seria um cilindro. Vamos agora estudar ele. Esse cilindro, ele é um poliedro ou um corpo redondo? Ele é um corpo redondo. Por quê, professor? Porque essa face lateral dele tem curva. Se tem curva, não pode ser poliedro. Tudo bem? Quantas faces o cilindro possui?
É bem fácil contar, pessoal, as faces aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 faces. A mesma coisa é o cubo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme a gente falou. Então, observa, eu tenho 3 faces. Agora que vem a pergunta, ó. Quantas arestas ele possui? Muita gente fala assim, professor, ele possui 2 arestas, uma em cima e a outra embaixo. Mas, pessoal, a definição de aresta, ela precisa ser reta. Quando essa junção ela é curva, nós falamos que não é aresta. Portanto, nós temos que o cilindro não possui nenhuma aresta. Tudo bem? E vértice? Ou seja, quem une as arestas, possui algum vértice? Visivelmente, né, pessoal, nós vemos que também não possui. Tudo bem? Aí o exercício para finalizar, ó, pediu para a gente fazer um pequeno texto explicando sobre as diferenças entre os 2 objetos que nós escolhemos. Eu escolhi o cubo e o cilindro. Ficou fácil, né, pessoal? Porque tem muitas diferenças. Aí fica a seu critério, pessoal. Eu vou ressaltar umas que eu achei muito importante aqui, ó. Fiz um pequeno textinho que fala o seguinte. O cubo é um poliedro que possui 6 faces planas e iguais e suas arestas também são idênticas. Não, suas 12 arestas também são idênticas e ligadas por 8 vértices. Muito usado para embalagem de roupas ou outros objetos delicados, né? O formato do cubo aí, aquelas caixas, né, para estar guardando. Agora, por outro lado, temos o cilindro, que é diferente do cubo, não é considerado um poliedro devido à sua face curva. Além disso, ele não possui nenhuma aresta e nenhum vértice, e é muito usado em embalagens de alimento, como milho, ervilha, extrato de tomate, entre outros. Então, pessoal, você pode falar outras diferenças aí, ó. Então, as principais diferenças são essas, né? Por exemplo, o cilindro, ele possui uma face curva, o cubo não possui. O cubo possui arestas, o cilindro não. O cubo possui vértices, o cilindro não. Tudo bem? Esses dois aí ficaria fácil fazer esse textinho aqui, ó, uma vez que eles possuem inúmeras diferenças. Sendo assim, pessoal, agradeço a atenção, muito obrigado por assistirem. Se gostou, deixe o seu joinha, tudo bem? E desejo a vocês um excelente dia, um grande abraço e até mais.